Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Queria reforçar o versículo 12. Necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isso é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não de acordo com a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Queria repetir de novo o versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. De novo, se revoga a anterior ordenança, versículo 18, por causa de sua fraqueza e inutilidade, e pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Finalmente, versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Vamos orar. Amado Senhor, que bom é ser relembrado do amor com que o Senhor nos amou e também dessa mensagem que nós cantamos no último hino, que nós somos Deus, nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Cristo. Graças a Deus por isso. Agora que vamos estudar juntos a sua palavra, nós pedimos que o Senhor, que é o mestre dos mestres, fale conosco por meio dessa palavra. Tua palavra sempre traz correção, instrução, iluminação, entendimento, vida. Que a tua palavra seja vida na nossa vida hoje de manhã, Senhor. Oramos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Nós queremos dar sequência hoje a esse assunto do sumo sacerdócio celestial do nosso Senhor. E uma maneira, talvez uma das mais importantes de aprender o valor desse sumo sacerdócio é contrastando com o sumo sacerdócio anterior. E nós chegamos num ponto em que nós vimos que o sumo sacerdócio anterior, aquele que era da nação de Israel, era da ordem do Arão, irmão do Moisés, da tribo de Levi. E esse sumo sacerdócio que o nosso Senhor Jesus Cristo exerce agora, lá do céu, é da ordem do Melquisedeque, uma ordem sacerdotal que sempre existiu. Nos mostra que esse Melquisedeque, ele era um tipo do próprio Senhor. Assim como o mundo foi criado por meio de um mediador, a nossa comunhão com Deus tem que ser por meio de um mediador. O fato de nós termos vida é por meio de um mediador. Essa mediação do nosso Senhor Jesus Cristo é obrigatoriamente distinta da mediação do Arão. É superior. Agora, aqui está falando de um aspecto muito interessante, que o Arão não foi instituído simplesmente por alguma iniciativa humana. Ele foi instituído pela lei de Deus. E
aqui nós vemos que a lei é colocada num quadro muito complicado, né? E fala que com a mudança de sacerdócio tem que mudar a lei. Aí você pergunta, não, mas a lei não era de Deus, não era perfeita, não era boa? É verdade. No livro de Romanos diz que a lei é santa, a lei é boa. Mas aqui diz de novo, ó, que o Melquisedeque foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Depois fala que essa anterior ordenança teve que ser revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. E fala que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, finalmente, nós vemos que a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, esse assunto que nós queremos abordar hoje é essa questão da lei, que é uma questão muito controversa nos dias de hoje. Talvez seja o assunto número 1 em termos da experiência e prática do povo cristão. Por 2 razões simples. A primeira é, nós temos a tendência a ir para os extremos. Nós somos exagerados. Ou nós somos sem lei, extremamente liberais, tudo é possível, ou nós somos com lei demais e somos legalistas. Esse é um problema que sempre existiu ao longo de toda a história da igreja. O Senhor Jesus Cristo enfrentou problemas com os legalistas, Paulo enfrentou esses problemas, e hoje em dia, talvez, a grande maioria de problemas que nós possamos encontrar entre os irmãos é esse problema do legalismo, lei demais. Ou o problema do liberalismo, lei de menos. E tem mais uma complicação aqui. Como é possível que a lei que foi dada por Deus agora tem que ser chamada, tem que revogar, é inútil, é mandamento carnal, não serve, não aperfeiçoa ninguém. Então nós precisamos ter um entendimento do que essa lei significa para entender se nós, como cristãos, temos que obedecer alguma lei, se temos, qual lei e de que forma essa lei se relaciona com o período que nós estamos vivendo agora, que é o período da graça, que alguns confundem que é o período sem lei. Não é verdade. Nós vamos ver isso, se Deus permitir. Então, nosso assunto hoje é lei. O que é lei? A lei, em primeiro lugar, ela é instrução. É instrução de Deus para ensinar como o homem deveria viver. Existem regras segundo as quais, se nós as obedecermos, viveremos bem. E se nós quebrarmos essas regras, teremos problemas. Da mesma forma como a lei da gravidade é uma lei, a lei está ali. Se você se jogar de cima do abismo, de cima do despenhadeiro, vai se quebrar lá embaixo. É uma lei. E se você for cuidadoso com isso, pode preservar os seus ossos inteirinhos. Então, da mesma forma que existem leis no campo natural, no campo da física, existem leis também no campo espiritual. Se nós andarmos de acordo com determinados padrões, determinada sabedoria, determinada instrução do Criador, nós temos grande chance de ter muito sucesso, de paz, felicidade e alegria. E se nós quebrarmos certas regras, temos grande chance de ter muito fracasso, de ter infelicidade e ter problema. Então, a lei de Deus é algo muito importante. Então, como que nós vamos entender essa questão de lei? Em primeiro lugar, a lei existe, a lei é a instrução de Deus para o homem, para ensinar o homem a viver bem, mas, ao longo da história da relação de Deus com o homem, ao longo da história da humanidade, existiram diferentes épocas do relacionamento. E para as diferentes épocas existiram diferentes sistemas de lei. Daí a menção de uma lei que foi abrogada, de uma lei que foi revogada, de uma lei que é inútil, de uma lei que não serve, e
deve ter certamente uma lei que ajuda e que serve, e essa que nós queremos conhecer. O ponto é, sem lei não é possível. Tem que saber qual que é a lei que corresponde à época que nós estamos vivendo. Então, nós podemos pensar na lei natural. A primeira lei que nós queremos mencionar. É uma lei que já vem dentro do nosso hardware. A nossa Constituição humana já vem essa lei. Tá? Ela está no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que significa isso que eles não têm lei, mas procedem conforme com a lei? Eles não têm aquela lei que foi dada por Deus para o povo de Israel. Mas aqui diz que não significa que pelo fato de eles não terem aquela lei revelada lá no Sinai, que eles não tenham nenhuma lei. Ou seja, eles têm uma lei dentro deles que, numa certa medida, diz o que é certo e o que é errado. E essa lei também mostra para eles que existe um Deus. Ou seja, todo ser humano, ainda que não tenha conhecimento da revelação das Escrituras, mas que olha para a criação, olha para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, para os rios, para os mares, ele tem automaticamente dentro dele algo que diz assim: existe um Deus. E é fundamental deles ouvirem essa lei natural para um dia chegar ao Deus verdadeiro, passando da revelação geral de Deus na criação para a revelação específica de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Capítulo 1 de Romanos, versículo 20, fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Nenhum homem, no dia que se apresentar diante do tribunal de Cristo, não, perdão, no grande trono do julgamento branco, né? Vai poder dizer assim: eu não sabia que existe Deus. Deus vai apontar para eles essa lei aqui. Foi construído dentro de nós uma lei segundo a qual nós podemos perceber: deve existir um Deus. Você olhar um céu estrelado, assistir o pôr do sol ou o nascer do sol, assistir alguns animais, a perfeição das cores, do equilíbrio, da beleza, deve existir um Deus. Essa é uma lei natural, né, que existe dentro de nós. Tem também a lei do Éden. Não tem na Escritura essa expressão, a lei do Éden, mas no Éden, Adão tinha uma regra segundo a qual ele deveria viver se a obedecesse ou morrer se não a obedecesse. Uma regra de acordo com a qual ele seria feliz se a seguisse e seria muito infeliz experimentando morte, tristeza, dor e outras coisas e sacrifícios desnecessários se ele não obedecesse. Então essa é a lei do Éden. Para nossa surpresa, existe a lei dos patriarcas. Abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Olha que interessante aqui. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Você já tinha percebido isso na sua escritura? Aí fala assim no versículo 4, né? Multiplicarei. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu o quê? A minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, Abraão tinha uma lei de Deus.
Não é só como lá no Éden, né? Uma ordem, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha aqui mandamentos, preceitos e estatutos muito interessantes. Tinha a lei dos patriarcas. E tem também a que é muito conhecida, a lei, né, com o L maiúsculo, a lei dada por Deus por intermédio de Moisés para o povo de Israel lá no Sinai. Essa lei era constituída de 613 mandamentos, de acordo com alguns estudiosos, né, classificaram todos os comandos dados por Deus para o Moisés, 365 negativos, 248 positivos. Essa é a lei dada por Deus para o povo de Israel. Agora, na Bíblia tem também a lei humana, a lei, vamos dizer assim, a lei das nações, que é a lei que existe em diferentes países até hoje. Quem vive em solo brasileiro vive de acordo com a lei do Brasil. Quem vive em solo norte-americano vive de acordo com a lei do Donald Trump. Quem vive em solo alemão vive de acordo com a lei da Angela Merkel. De qualquer forma, tem a lei das nações, a lei prescrita pelos homens, lei humana. E aqui vem um primeiro ponto que às vezes é de dificuldade para algumas pessoas, alguns irmãos, que é o seguinte: nem sempre a lei das nações, a lei humana, a lei do país onde você reside, está de acordo com a lei de Deus. E nesse caso, qual lei a gente deve obedecer? Em Atos, no capítulo 4, nós temos um exemplo. A situação que ocorreu aqui, capítulo 4, é que Pedro e João foram chamados pelo Sinédrio, foram interrogados por estarem falando do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam, inclusive, prendê-los, mas a multidão estava a favor do Pedro e do João, e eles, não podendo prendê-los por causa da popularidade do Pedro e do João naquele momento, eles disseram o seguinte: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, aquele homem que foi curado por eles. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro, capítulo 4, versículo 19 agora, de Atos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Era uma lei humana, dada pelas autoridades humanas daquele momento ali, que contrariava a lei divina, ou o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo de ir a todas as nações, de ensinar, de pregar, de fazer discípulo, e como não falar do Senhor Jesus? Impossível. É impossível conhecê-lo de fato e dele não falar. Não é possível. E o Pedro vai dizer assim, em outras palavras, né? Infelizmente, essa lei nós não podemos obedecer, porque contraria uma lei maior, que é a lei de Deus expressa, um mandamento do nosso Senhor, expresso do nosso Senhor. Conhecer esse princípio pode nos ajudar em muitas dificuldades práticas dos dias de hoje. Em alguns casos, nós podemos
e certamente devemos acompanhar a lei do país onde nós habitamos, né? Isso, inclusive, é uma das características da igreja ao longo do tempo. Eles são caracterizados por obedecer à lei. Tem que pagar imposto? Paga o imposto. É injusto? Essa é a sua opinião. A lei tem que ser cumprida. Os cristãos são conhecidos por obedecerem à lei do lugar onde eles vivem, desde que essa lei não contrarie a lei de Deus. Presta atenção. Se não contraria a lei de Deus, se é justo, se é injusto, isso não é seu problema. Se você vive naquele lugar, cumpra a lei. O Paulo disse, olha, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto, levanta a mão. Nós detestamos pagar imposto. Nós detestamos pagar estacionamento. Você não sabe o quanto me custa pagar por um estacionamento de uma rua que é pública. Gente, o que é isso? E imposto, então? Sempre tem um imposto novo. Sempre tem algum requerimento do governo em termos de imposto. Naturalmente, nós detestamos pagar imposto. E esse que vos fala, talvez é o número 1. Especialmente quando você começa a pensar no que eles fazem com o seu imposto, na injustiça de todo o sistema. Mas o ponto é, Deus não está perguntando se você concorda ou não concorda. Se essa lei do pagamento do imposto não contrariar a lei de Deus, e não contraria, então paga. É isso que Deus diz. O Senhor Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César. Assim de simples. O César é justo? Não é. O César é heterossexual? Não é. O César tinha tanta coisa ruim dizendo a respeito desse César. O domínio dele naquela região da Judéia naquela época era correto? Não era. O César é talvez uma prévia do anticristo? Era. Mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, dai a César o que é de César. Ponto final. Não discute. Porque essa lei de pagar o imposto não contraria a lei de Deus. Ao contrário, se você estiver pagando o imposto, você está obedecendo à lei de Deus. Um exemplo que o próprio Senhor deu. Paga o que deve. Pagou. É a lei. Mas no caso aqui do Pedro e do João, era uma lei humana ou nacional, né, que contraria a lei da Bíblia, dada pelo Senhor. Então essa não tem obrigação de obedecer e nem deve, né? Então nós mencionamos a lei interior, que já vem conosco, a lei do Éden, a lei dos patriarcas, na pessoa do Abraão, a lei do Moisés, dado para o povo de Israel lá no Sinai, a lei que existe nos governos, né? Você tem lei federal, lei estadual, lei municipal, e tem que obedecê-las, e tem a lei de Cristo, também mencionada na Escritura, que tem vários nomes. Então, eu acho muito bonitos esses nomes. Em Tiago, no capítulo 1, por exemplo, versículo 25, tem a lei perfeita. Olha que bonito isso. A lei da liberdade. Quem nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui, nós vamos ver que essa lei da liberdade é nada mais, nada menos do que a própria palavra do nosso Senhor, né? Começando no versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 2 ouvidos, uma só boca, para ouvir o dobro do que a gente fala. Rapidamente, tem que ouvir. Eu lembro de uma irmã que ela é tão interessante. Ela estava falando, mas se no meio do que ela estava falando, alguém interrompesse, alguém fizesse uma observação, alguém esboçasse que ia tomar a palavra, ela se calava imediatamente. Ela parava e continuava escutando. Então ela era rápida para ouvir. Tem gente que a gente tem que esperar um momento para poder entrar na conversa, porque a pessoa não para de falar, e fala. Você quer falar um pouquinho? Não consegue, porque não dá aquela janelinha.
E a pessoa fala, aí você vai esperar assim, agora vai dar. E aí não deu de novo. Mas ele diz assim, ó, seja pronto para ouvir. Ouve muito, ouve bem. Tardio para falar. E tardio para se irar. Não seja estupim curto. Não seja irado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, versículo 21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que está fazendo essa pessoa? Está esquecendo a lei perfeita. Mas aquele que considera atentamente a palavra de Deus, né? Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, feliz. E se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é zero, né? Se a língua não está sob controle. Mas aqui o que nós queremos falar é que o Novo Testamento reconhece essa lei perfeita. Bonito nome, né? Lei da liberdade. Também, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, se refere à lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Irmãos, vou começar do 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Levais as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, que, se surpreender alguém em alguma falta, quem efetivamente é espiritual ajuda o irmão. Corrige, mas com brandura e fica alerta para não ser tentado também não cair. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E finalmente Romanos no capítulo 8, no versículo 2, perdão, 8, 4, 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa última que foi mencionada aqui é a lei que nós, como cristãos, como pessoas que vivem nesse período do Novo Testamento, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então não significa que nós não temos lei, nós não somos liberais sem lei, tudo pode, tudo pode, não. Nós temos uma lei, mas que lei é essa? É a lei de Cristo, a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei do Espírito da vida. Essa é a nossa lei. Graças a Deus por isso. Então, quando fala na lei, lá no livro de Hebreus, que nós vemos no princípio do compartilhar hoje, que é obsoleta, que foi revogada, que não ajudou e que é inútil, é evidente que é uma referência àquela lei que foi dada por Deus para o povo de Israel lá no deserto. Tem outra dificuldade que o povo do Senhor tem muitas vezes. Qual que é essa? O fato de que se essa lei é válida para nós ou não. Se essa lei tem que ser obedecida ou não. Esse é um ponto muito importante. E aí, se nós vamos estudar essa lei que foi dada através do Moisés para o povo de Israel, nós veremos que foi uma lei que continha uma parte que é moral, sem dúvida nenhuma, especialmente os 10 mandamentos. Continha uma parte que era civil, ou seja, relacionar de comércio, para tu não enganar teu irmão, não mentir para teu irmão, ou
como que acontece se alguém fica com dívida, civil, relacionamento, se alguém tem um terreno e vende o terreno, muitas coisas assim. E tinha uma parte que era cerimonial, como oferecer o sacrifício ao Senhor, como entrar na presença de Deus, etc. e tal. Mas era toda uma lei. Depois nós vamos ver que essa lei não podia ser dividida. Na verdade, assim, ó, uma das dificuldades que tem, vamos dizer assim, será que eu preciso guardar no Novo Testamento, eu preciso guardar os 10 mandamentos? Aí alguém vai dizer assim, não, você não precisa mais guardar a parte cerimonial porque foi cumprida em Cristo Jesus. Não precisa guardar a parte civil porque mudou de geração. Só guarda a parte moral. Mas você vai ver que na parte moral tem algumas coisas que não tem mais necessidade de guardar hoje, ou pelo menos uma coisa, que é um ponto muito controverso, inclusive. Aí você vai ver o seguinte, que nessa parte moral, aí ele vai dizer, se não precisa, então Deus vai dizer assim, não precisa guardar essa lei do Moisés, ela foi totalmente revogada, ela foi totalmente cumprida em Cristo Jesus, e ela foi totalmente revogada. Aí você vai dizer assim, não, mas se a lei do Moisés foi revogada, significa então que eu posso matar. Né? Lá diz não matarás, mas a lei foi revogada, não posso sair matando todo mundo? Não. Porque lá no Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo reafirma essa parte da lei do Moisés que faz parte da lei de Cristo. Mas, lá no Novo Testamento, naquela parte do Sermão do Monte, vai dizer mais ainda, não somente você não pode matar, pegar o pescoço do teu irmão, do teu inimigo, e fechar até que ele não pode mais respirar, não pode pegar a faca e matar o teu inimigo, mas diz mais, diz que você não pode se irar com o teu inimigo. Porque quando você demonstra, de acordo com a lei de Cristo, no momento em que você demonstra a intenção de matar, de acordo com a lei de Cristo, você já matou a pessoa no seu coração. A lei de Cristo é muito mais rigorosa. Sabe o que a lei de Cristo fala? Tão impressionante isso. Não chama o teu irmão de raca. E a palavra raca é a tradução de uma palavra que diz assim, ó, rebelde. Sabe, no momento de ira, você assim, esse irmão é um rebelde. O Senhor diz assim, ó, que quem fizer esse ato de chamar o teu irmão de rebelde está sujeito a ser julgado, está sujeito ao fogo do inferno. Guiena. Tão estrita que é a lei de Cristo. Como você vai chamar de rebelde alguém que já foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você pode dizer, eu não compreendo aquele irmão, pode dizer, eu não concordo com aquele irmão, pode dizer, eu não gosto daquele irmão, mas não diga, esse irmão é um rebelde, porque você vai se colocar na posição de ser julgado pelo justo juiz da mesma forma que você está julgando o seu irmão. Se você lê essa palavra, você treme na base. Esse é um exemplo da lei de Cristo. Lá no Antigo Testamento dizia, não matarás. No Novo Testamento, essa lei foi repetida, reforçada, ampliada e o verdadeiro significado espiritual da mesma explicado. Deus não quer uma mansidão apenas externa, de aparência. Deus não quer nem mesmo uma mansidão só de palavras. Deus quer uma mansidão de intenções. Nós não devemos ter ódio no nosso coração. Tem que perdoar. Por quê? Porque o ódio é o começo do assassinato. Se você fosse fazer uma entrevista nas prisões de alta segurança, que existem aquelas pessoas que estão condenadas a 60 anos de prisão, em alguns países que permitem, estão condenados à prisão perpétua, outros condenados à pena de morte. Você pergunta, o que você fez? Ele diz assim, na hora eu nem sei. Mas certamente aquela pessoa estava acumulando ódio no seu coração por muito tempo. E um dia, num impulso, num piscar de olhos, sem que a pessoa percebesse, aquele ódio se transformou num homicídio.
Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo fala, não nem mesmo pensar no teu coração, é porque Ele quer que nós eliminemos do nosso coração toda a intenção de pensar o mal ou fazer o mal contra um irmão nosso. E depois nós vamos ver até mesmo contra os inimigos. Para não ser traído pela motivação do nosso coração. Por isso Ele ensina, perdoa. Perdoa os que te perseguem, perdoa os que te ofendem, ama mesmo a quem te odeia, seja bom até para quem é ruim contigo. Essa é a lei de Cristo. Então, para a sua surpresa, se você comparar entre os 10 mandamentos, por exemplo, 9 deles são ou reafirmados no Novo Testamento, ou explicados, ou expandidos no Novo Testamento, com exceção de um, o sábado. É o único dos 10 ali que não é reafirmado no Novo Testamento. Então, nós sabemos certamente que esse sábado faz parte da lei de Moisés, mas não faz parte da lei de Cristo. Não estamos obrigados a guardá-los. Qual é o versículo no Novo Testamento que fala que nós não precisamos guardar o sábado? Mas não é que você vai encontrar um versículo específico dizendo não é para guardar o sábado. É que se você comparar com as leis dos 10 mandamentos, que são repetidas no Novo, essa não é repetida. Então nós sabemos que ela faz parte da legislação do Moisés, mas não faz parte da lei de Cristo, da lei da liberdade, por diferentes razões. Uma delas é que a lei de Moisés foi dada para a nação de Israel. Leia lá no seu Antigo Testamento. Para os descendentes do Abraão. Você é descendente do Abraão, de sangue? Você vive na nação de Israel? Você está saindo do Egito, literalmente, né, daquele país lá no norte da África, e agora passando a viver em solo israelense? Então essa lei é para você. Mas se você não é judeu, você não é hebreu, nada daquela lei é para você. É uma lei completamente destinada a coisas locais. Fala o tipo de carne que pode comer, o tipo de carne que não pode comer. Fala tanta coisa que nem às vezes nem é próprio no lugar onde você vive. Nem existe. Tem gente que vive de peixe. Como é que vai fazer quando fala que tem que falar de comer o carneiro? Não tem carneiro onde ele mora. Entendeu? Então a lei foi dada para a nação de Israel e essa lei foi cumprida em Cristo Jesus, ou seja, ele cumpriu toda a lei e ela foi abandonada porque ela não era boa. Como o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei? O Senhor obedeceu, obviamente, né, toda a parte moral da lei. Evidentemente, nunca cometeu nenhuma daquelas coisas quando o Senhor esteve aqui na Terra, nenhuma daquelas coisas proibidas pela lei, nenhuma delas. Nunca faltou com a verdade, nele não havia pecado. Nunca cometeu adultério, nunca adorou outros deuses, jamais nada daquela lei ali foi descumprido. Ao contrário, ele cumpriu toda ela, a parte moral. E da parte civil, ele também cumpriu toda ela, porque ele vivia dentro da nação de Israel. Ele era um judeu, ele era um hebreu, o nosso Senhor. E na parte cerimonial, é claro que ele cumpriu, porque ele é o cumprimento real daquelas coisas cerimoniais que lá na lei eram apenas sombras dos bens futuros ou tipos daquilo que o Senhor Jesus Cristo viria fazer na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Graças a Deus por isso. E agora ele terminou com a lei. O fim da lei é Cristo. Terminou. Então aquela lei que os hebreus não podiam cumprir e que nem nós podemos cumprir, o Senhor Jesus Cristo cumpriu no nosso lugar. E acertou a dívida que nós tínhamos em relação a Deus, com a finalidade de que pudéssemos ter reconciliação com Deus, receber a vida de Deus e agora viver de acordo com a lei de Cristo. Qual que é a grande diferença da lei de Deus, da lei de Cristo, para a lei do Moisés? É que a lei de Cristo é uma lei que vem com a graça. Grande diferença. As ilustrações são todas limitadas, né?
A lei de Cristo é uma bicicleta com motor. A lei do Moisés, você chega na ladeira e aí falta gás, né? Vai pedalar, chega no meio, não consegue, tem que descer da bicicleta e não vai chegar lá pedalando. Não chega. Mas a lei de Cristo é como se você tivesse um motorzinho na bicicleta. Eles fazem agora um cilindro, né? Aí quando chega na ladeira, você liga o motor, nem precisa pedalar, a bicicleta sobe sozinha, né? Então a lei de Cristo, por causa da graça, é uma lei que tem um motor que nos ajuda a cumprir. Ocorreu um incidente conosco, em São Paulo. Estávamos num restaurante e tinha um tecladista. E ele tocava umas músicas assim que eu fiquei impressionado, né? As músicas clássicas, impressionante. Mas aí nós começamos a olhar bem para ele. Primeiro nós vimos que as mãos dele não se mexiam muito. Ele estava atrás não se mexia muito. Ele olhava para cima, olhava para o lado. Daqui a pouco ele meio que se movimentou. Acho que se levantou do teclado e a música continuou tocando. Eu disse, não, o que é isso? Cheguei perto para ver. Era aqueles teclados que tem a música ali dentro, que você aperta um botão, escolhe a música e ele vai tocando sozinho, né? Eu nunca mais esqueci isso e achei uma ilustração interessante, que é assim que é a lei de Cristo para nós. É uma lei que ela vem dentro da vida de Cristo que nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus. É só deixar que essa vida que Deus coloca em nós siga o seu curso. Ou seja, só seguir o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que em nós habita tem prazer na lei de Deus. Tem prazer em fazer as coisas que agradam a Deus e tem ódio das coisas que desagradam a Deus. Por isso, às vezes, tem alguma dificuldade quando alguém, por ocasião do batismo, diz assim, agora que você é batizado, agora você tem que obedecer a Deus. Eu penso assim comigo mesmo, né? Duvido. Tenta obedecer a Deus, tenta. Parece aquele pote de biscoito que a mãe da gente fala, né? Quando ela sai de casa, olha, deixei um pote cheio de biscoito no armário, mas não é para comer, né? Aí você pergunta assim, por que ela foi falar nesse pote de biscoito que não era para comer? Agora que deu vontade de comer, né? Se ela não tivesse falado nada, eu não sabia que tinha biscoito ali, eu nem ia procurar. Mas agora eu não penso outra coisa senão comer um daqueles biscoitos. E eu não vou descansar enquanto eu não comer um daqueles biscoitos. Aí já vou pensar em que tipo de desculpa eu vou dar para desobedecê-la. Mas o que essa lei faz? Ela desperta em nós o desejo de fazer aquilo que não devia. Aí você fica perguntando assim, mas então, por que Deus deu essa lei para esse povo, sabendo que essa lei não era de grande ajuda, é uma lei inútil? É porque Deus queria colocar toda a humanidade debaixo da lei. Tanto as nações que não tinham a lei de Deus, desobedeceram a lei, quanto Israel, que tinha a lei de Deus, também desobedeceu a Deus. Agora, tanto as nações quanto Israel estão todos debaixo da lei, que os condena, e todos podem chegar à salvação por meio da fé, que justifica sem a obediência às obras da lei. Então, todos foram colocados debaixo da condenação, para que todos pudessem ser colocados debaixo da justificação pela fé na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, essa lei que foi dada, ela é boa para condenar, mas ela não serve para justificar, por causa da fraqueza humana, e também não serve para dar vida. Ela só diz o que tu não pode fazer. Diferentemente da lei do Espírito da vida, que nos capacita a andar segundo a lei de Deus. Nos capacita a amar a lei de Deus. Nós vimos um seriado, um dia desses aí, que tinha um cozinheiro, bom cozinheiro. Cada dia ele fazia uma comida diferente. Ele tem um propósito assim, ó, nunca alguém vai comer uma comida que eu faço uma segunda vez. Porque eu sempre vou fazer diferente. Ele faz 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Aí qual foi a surpresa? Um dia ele era empregado de uma prestação de serviço, né?
E um dia aconteceu que não tinha hóspedes, estava só ele e os funcionários. Aí você pensa assim, pô, o cozinheiro cozinha todos os dias. No dia que só tem os funcionários, ele vai dar ovo cozido para eles comerem. Ele vai dizer, eu já cozinho todos os dias, eu estou cansado, não quero mais cozinhar. Mas sabe qual foi a surpresa? Ele fez no dia de folga, para os seus colegas funcionários, uma mesma comida extremamente refinada que ele faria para um convidado, para um cliente seu. E o propósito dele naquele dia era assim, ó, que eles vão comer hoje uma janta que eles nunca mais vão esquecer de tão especial que eu fiz. O que fala essa atitude desse moço? Ele não faz aquela comida por obrigação, mas ele a faz porque está na natureza dele cozinhar bem e sempre, não importa para quem, não importa quantas vezes, não importa quando, ele faz com alegria aquilo que ele faz. É assim que é quando nós entendemos esse princípio da lei de Deus, que a lei do Espírito da vida, né? A lei da liberdade, a lei perfeita, a lei de Cristo, esse princípio dessa lei que mora dentro de nós. Não vou fazer esforço para ser obediente. Agora nós vamos deixar que essa vida obediente que habita em nós cumpra a vontade de Deus. E essa é uma forma maravilhosa de evitar o assim chamado legalismo. Aquela lei lá do Moisés, ela foi escrita em tábuas de pedra. A lei de Cristo, ela é escrita no coração de carne. Aquela lei só condena. A lei de Cristo te dá a graça, a força, o poder e a satisfação de andar nele. Como que eu vou me submeter na força natural? Impossível. Mordendo os dentes não é agradável a Deus. Mas, se a vida de Cristo habita em nós e nós deixarmos que essa vida siga o seu curso, o curso que ela segue é a lei de Deus e a submissão será natural. Submetei-vos uns aos outros, naquilo que é de Deus, naquilo que está certo. Deus quer essa submissão. E ela vai ser muito difícil se for na base do convencimento, né? Eu tenho que obedecer, eu tenho que amar, não posso odiar, eu não posso querer matar o meu chefe. Não é possível. Você não consegue, vai ganhar uma úlcera, né? Mas se o amor de Deus que é derramado no nosso coração se transbordar também em amor por aquele chefe, você vai começar a orar por ele ou por ela, né? Faça essa experiência. Você não vai conseguir continuar odiando alguém por quem você está orando. Faça essa experiência e depois me conta. Eu gosto quando as pessoas contam de experiências. Faça essa experiência. Ora para uma pessoa que está te perseguindo. Ora para uma pessoa que está te incomodando. Depois você vai me dizer se você continua tendo ódio, o sentimento negativo em relação a essa pessoa. Não é possível. Graças a Deus por isso. É um princípio maravilhoso que a gente aprende na Escritura. Então, nós vemos aqui que essa lei que se refere aqui em Hebreus que nós estamos falando, que foi anulada, que é inútil, que foi revogada, é a lei de Moisés, dada para o povo de Israel lá no Sinai. Não deu certo, porque, como nós lemos aqui em Hebreus, essa lei só pode condenar, não pode dar vida. Essa lei só pode mandamento carnal, faça isso, não faça aquilo. Então, como cristãos, nós não queremos viver dessa forma. Nós não podemos fazer regras para tudo. Tem congregações que estão proibindo o uso do WhatsApp entre os jovens. Pensa bem. Porque se usar o WhatsApp, tem problema de cair em muito pecado. Tem o pecado do WhatsApp e tem o pecado do legalismo. Ambos pecados. Não tem como, no cristianismo, de acordo com a Bíblia, viver de acordo com uma lei que não tem vida. A lei de Cristo tem vida. Então, por isso que aqui, no Hebreus capítulo 7, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo não foi instituído sumo sacerdote de acordo com aquela lei que instituiu Arão como sumo sacerdote. Ele foi destituído segundo o poder da vida. Capítulo 7, versículo 16. Não foi constituído conforme a lei de mandamento carnal,
mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, versículo 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Mas era fraco e inútil? Não. O povo era fraco e inútil. Nós somos fracos e inúteis por causa da presença do pecado em nós. Mas graças a Deus, agora, aqui diz assim, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, versículo 19, se introduz uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E aí nós começamos a valorizar grandemente esse nosso sumo sacerdócio da ordem do Melquisedeque. Ele não é constituído de acordo com mandamentos carnais, não é constituído de acordo com a lei de Moisés, mas ele foi constituído de acordo com uma lei superior. É o poder da vida. Ele é aquela que te ajuda a cumprir. E ele vai falar que, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. É claro que toda vez que morria um sumo sacerdote, o filho dele, ou o irmão, tinha que se tornar o sumo sacerdote. Então, aquele sumo sacerdote não podia dar a garantia do exercício do ministério dele por toda uma vida. Ele morria, tinha que trocar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo continua para sempre. E ele vai dizer, e ele tem um sacerdócio imutável. Que garantia! Que segurança nós temos em Cristo Jesus. Ele vive para sempre. E ele pode interceder por nós. É o que vai dizer aqui, ó. Ele tem um sacerdócio imutável, não precisa outro. Por isso, versículo 25, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por ele. Quando chega nesse ponto, é claro que nós temos que nos perguntar o grau de compreensão de alguns irmãos e irmãs a respeito dessa maravilhosa verdade da Escritura. Eu pessoalmente conheço, infelizmente, irmãos e irmãs que vivem sob a sombra de acusação. Seja um pecado que cometeu ontem, seja um pecado que cometeu há 5 anos atrás, aquele pecado está sempre presente na vida deles. Eles nunca conheceram o perdão completo que há em Cristo Jesus no exato momento que nós cremos nele. Quando você coloca a fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas e as coisas antigas já passaram. Por que você está carregando 5 anos, 10 anos, às vezes 20 anos, a culpa de alguma coisa que você fez lá atrás? Será que nós estamos lendo a mesma Bíblia? Aqui fala que ele pode salvar totalmente. Aí você vai perguntar, mas por que Deus permitiu que eu tivesse feito aquilo ou caído naquele problema? Isso eu também não sei responder. Mas eu sei de uma coisa, o mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que te resgatou. E nós somos aceitos por Deus no amado. E alguém que escreveu que essa aceitação que nós temos por Deus em Cristo Jesus é muito melhor do que se nós não tivéssemos pecado. Pensa bem. Porque se nós não tivéssemos pecado, nós estaríamos no estágio do Adão antes dele comer da árvore. Ele não tinha cometido pecado, mas ele não tinha a santidade que nos é dada, a justificação que nos é dada de maneira perfeita pelo Filho de Deus. Deus não nos vê como nós somos, Deus nos vê em Cristo Jesus. Deus não nos vê como nós somos agora, mas Ele nos vê como nós seremos no dia em que a salvação dele se completar. Mas aqui diz assim, ó, por isso, porque ele nunca morre, um sacerdócio imutável, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, às vezes, eu tenho também dificuldade quando ouço algumas ministrações que são palavras de condenação constante. Porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, você não está isso, você não está aquilo. Oh, irmão, cuidado. Será que eles passaram por essa passagem aqui em Hebreus?
de que nós temos um sumo sacerdote que nos compreende, que nos salva, que nos perdoa, que nos corrige, que nos fortalece. Será que eles passaram por essa passagem aqui? Com efeito, versículo 26. Ah, sim, também diz assim, ó, vivendo sempre para interceder por eles. Nós não temos em Deus alguém que é contra nós. Anota aí no seu coração. Deus é por nós. Deus é a nosso favor. Toma como exemplo quando teu filho comete uma coisa errada. Você prefere que ele cometa a coisa errada e se afaste de você? Ou você gostaria que, mesmo que ele tenha cometido uma coisa errada, ele corra para os seus braços para você poder abraçá-lo e corrigi-lo e amá-lo e sustentá-lo? É assim que Deus se sente. Ele não tem prazer que nós nos afastemos dele. Ele está nos chamando, vem, porque em mim tem perdão. Lembra que os fariseus duvidaram da capacidade do nosso Senhor de perdoar os pecados? E ele vai dizer assim, o que é mais fácil? Fazer esse paralítico andar ou perdoar o pecado? Curar esse leproso ou perdoar o pecado? Curar esse canceroso ou perdoar o pecado? Tanto faz para ele. O Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados, ele tem poder para nos salvar completamente. E ele vive para interceder por nós. Anota no seu coração. Cristo Jesus, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, vive para interceder por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Graças a Deus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Nosso tempo terminou. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós saibamos quem é o nosso Senhor Jesus e qual é a posição que Ele hoje ocupa, não somente em relação ao Pai, mas também em relação a nós. Graças a Deus por isso. Vou abrir o microfone e os irmãos fiquem à vontade para orar, se assim desejarem.